Bom dia a todos. Obrigado, Fabiano, time da MMA, por aceitar fazer o evento de vocês aqui no Magalu. Eu sou o Renato Domingues, estou há 2 anos no Magalu, a equipe do Magalu Ed está ali atrás também. E bem-vindos à Galeria Magalu, né? Quem aqui é a primeira vez que vem na Galeria Magalu? Puxa, tudo isso? Achei que fosse menos, mas, bom, queria deixar claro que tem cupom Galeria 10% de desconto para praticamente toda a loja, quem quiser comprar aqui depois do evento. E o Magalu ele materializa 2 coisas para a empresa, né? Primeiro, a materialização física do ecossistema Magalu, onde até então a Netshoes, a época, o Magalu, a estante virtual e o Kabum eram só sellers entre as suas audiências, e aqui é um momento onde todos os varejos do Magalu estão juntos como um ecossistema, e está sendo uma experiência incrível de poder posicionar isso junto ao público. O segundo ponto é, claro, traduzir o brand place, que é a visão da companhia, para as marcas, né? Então vocês podem ver que está cheio de experiência, cheio de painel de LED, entre outras coisas. Antes de eu chamar minhas convidadas, eu queria só reagir a 2 coisas que foram faladas aqui antes, né? Primeiro, não temos o Bar da Lua aqui, cadê a Lindsay? A Lindsay, se quiser montar um bar aqui também, a gente pode pensar, porque o Heineken já vai botar a Heineken Zero aqui. A gente pode fazer um outro bar um pouco mais completo e, enfim, a Paulista tem muito movimento de fim de semana, dá pra gente pensar em alguma coisa legal aqui. E segundo, que é muito legal o Fabiano trazer a pesquisa, porque ela separa muito bem a realidade da evolução do retail media, né? Onde a gente sai de uma execução tática de trade, produto patrocinado, puro ROAS, que não é que vai diminuir isso, e sim vai se sofisticar, e vai para a parte estratégica, onde você constrói atributos de marca, atributos de preferência através do varejo, né? E nisso o Magalu está unicamente posicionado. O Magalu tem quase 70 anos. Eu sempre digo que se vocês não compraram algo relevante para vocês, alguém das suas famílias importantes comprou uma geladeira, uma TV, alguma coisa relevante para suas casas no Magalu, em alguma loja ou pelo site. E esse é o atributo de brasileira, confiável, tem loja física perto, são coisas que o Magalu traz também para aportar valor para as marcas, né? E nós vamos falar um pouco disso, começando com mostrando esse vídeo, né? O vídeo que é uma das poucas campanhas de pleno awareness e marca branding no Magalu no Carnaval. A gente fez um Carnaval incrível, foi o 5º ano seguido no Carnaval. E o Carnaval diferente, porque a Lu estava loira e a gente estava ativo em várias praças regionais, tanto no Sudeste quanto no Nordeste. E eu queria convidar ao palco 2 grandes amigas aqui, executivas de marketing, a Nathalie Honda, que é Chief Marketing Officer, CMO da Vela Company, e a Thalita Martorelli, que é diretora de marketing e comunicação da Cielo. Bem-vindas. Obrigado. Vamos lá, tá dando... agora sim, né? Luz de teatro, né, gente? Ficar mal iluminado aqui não dá, né? Que não é. Bom, primeiro, obrigado pela presença. Se puderem se apresentar rapidamente aqui, para não cometer nenhuma injustiça em falar em nome de vocês. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou a Nathalie Honda, eu lidero a área de marketing dentro da Vela Company. Eu tenho o privilégio de tocar, né, a Vela Company é uma empresa menor, tenho 19 anos de mercado, vim de uma grande empresa de bens de consumo, mas na Vela Company é tudo junto, né? Então a gente tem marca, comunicação, mídia, PR, influencer, eventos, tudo embaixo da minha liderança, e até educação, que é uma particularidade do segmento profissional. Então é um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho mais desse case. Obrigado. Thalita? Obrigada, Rê. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar falando aqui também com vários colegas de mercado que eu super admiro. Eu sou a Thalita, eu sou responsável pelo marketing da Cielo. A Cielo é uma empresa de meios de pagamento que está há 30 anos no mercado. Eu tenho a sorte também de tocar o marketing 360, então a gente tem branding, PR, performance, área de inteligência de marketing e CRM. Legal. Obrigado, Thalita. Bom, vamos lá. Começando com o que eu propus a trazer aqui de conteúdo, né, que é como é que você constrói atributos de marca e de favorabilidade para as marcas. A gente tem, acho que o grande case do ano foi a primeira vez em 20 anos, em 25 anos, que a Lu nasceu em 2020, que a Lu trocou a cor de cabelo. E quem fez isso foi a Vela, através da Coleston e as tinturas para você fazer em casa mesmo, né? Nathalie, eu queria te perguntar, como é que essa ideia surgiu? Como é que você conseguiu aprovar isso internamente? Como é que você usou isso como estratégia dentro da sua estratégia mais ampla para construir a sua marca e construir a sua preferência?
Bom, acho que a ideia, né, foi muito bacana, porque a transformação de cabelo, né, dentro da categoria, né, a mudança de cor já é quase um padrão, né? Então a gente vê vários tipos de transformação e a gente sempre está buscando o que pode romper, né, um pouco esses códigos, buscando uma inovação dentro desse segmento. E aí a gente busca nomes muito relevantes. Então, a gente se questionou de por que não transformar, né, a maior influenciadora digital, não só do Brasil, mas do mundo, que era a Lu, né? Então, acho que a gente olhou a Lu muito além da conversão, né? Porque eu acho que todo mundo conhece a Lu, do Magalu, então tem já um viés muito grande de conversão, né, por trás desse nome, que é talvez até diferente quando a gente usa nossas outras influenciadoras, né? Com certeza, quando a gente se aprofundou, né, nos números dela, as taxas de conversão dela são muito maiores, né, do que muitas das nossas influenciadoras. Mas ali a gente viu muito mais a inovação, né? E a trazer, na verdade, essa narrativa que era totalmente nova para o mercado e trazer esse lado cada vez mais humano da Lu, porque a Lu nunca tinha, né? A Lu já passou por muitas coisas, já cantou com, né, todos os cantores famosos que existem, participou de vários eventos, e ela nunca tinha transformado realmente ainda a cor do cabelo, que é uma coisa tão presente em todas as consumidoras brasileiras, né? Então, hoje, acho que faltava ainda esse último passo, essa última jornada, e eu acho que toda a ideia foi trabalhada em por que não. A gente tem um ponto de contato muito grande, né, com uma conexão muito grande com todo o time ali da Magalu, e aí a gente apresentou essa ideia e todo mundo super topou, e acho que a gente fez aí esse case, essa transformação, e ela foi muito bem aceita, né, nessa nova coloração, ela viveu aí uma época loira, trabalhando até com outras marcas depois. A gente vai mostrar depois um pouquinho, né, mais dos resultados, mas como ela consegue também mover muitas das narrativas do mercado, né, em relação à inovação da história, né, essa conexão, e é um trabalho realmente como uma comparação versus todas as outras influenciadoras que a gente usa. Um ponto importante, né, que a jornada da Lu, ela foi no Camarote da Vela no Rio, né, criação aí, um projeto de storytelling todo amarrado entre a Vela e a W3, junto com a equipe do Magalu Ads, para poder causar esse treinamento, porque tudo aquilo que o Magalu fez no Carnaval de Salvador, ela estava loira. Então, muita gente talvez tenha sido impactado pela Lu loira lá, e depois foi pesquisar, né? Por quê? Quem que fez? E encontrou a história que a gente construiu em conjunto. Então, essas narrativas, de fato, inseriram a Lu no momento que é o ápice da cultura brasileira, que é o Carnaval, né? Onde o Magalu tem a legitimidade para falar, e com vocês a gente deu um salto aí em awareness e visibilidade. Legal. E aí, Thalita, para você, um outro viés, né? Porque a Cielo e o Magalu também são parceiros de longa data, né? O fato de a gente ser varejo, vocês serem um meio de pagamento. Só que o teu target é diferente do target consumidor da Vela, né? Você fala com pequenos negócios, você fala com small business. Como é que foi? E você estava lá com as maquininhas, né? Com o seu produto Cielo Tap, que é um dos produtos que vocês têm dentro da Cielo. Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi, como é que é essa tua estratégia para falar com esse pequeno varejo e como é que você planejou, executou. Essa campanha está acontecendo ainda, né? Tem mais outras fases, mas queria que você falasse um pouco desse viés de construir awareness para um target mais específico B2B. Da Cielo. Então, a Cielo está presente ali nas maquininhas nos mais de 1.000 marketplace. É um incumbente que está há 30 anos no mercado. A gente vem trabalhando a nossa imagem de maior aproximação com esse pequeno empreendedor, com esse médio empreendedor. A gente já tem uma maior proximidade também, mas como que a gente faz com que a nossa marca ela seja cada vez mais percebida como acessível, como próxima para esse pequeno empreendedor? E aí que veio, né, a estratégia com a Lu nesse momento, que foi a ponte, né? A Lu, acho que é uma influenciadora virtual, que ela é zero caricata,
ela é super acessível, ela tem uma linguagem, uma didática do que a gente precisa para aproximar. Então, essa associação de marca para a gente foi super importante para a gente se conectar, né? E, fora isso, toda a plataforma que vocês ofereceram também foi super importante. Então, não só estar presente no social da Lu, né, nesse momento de tanta visibilidade que ela teve, como foi no Carnaval, mas também o out of home de vocês, que são as TVs que estão espalhadas aí nos diversos estabelecimentos, que também trazem essa visibilidade e continuam se estendendo essa conversa até a estratégia de CRM. Então, vocês têm aí, né, a gente vai fazer uma ação disponibilizando os mais de 30 mil sellers que vocês têm para a gente continuar essa conversa de aproximação. Legal, esse é um ponto muito importante, né, Thalita? Porque quando a gente olha a rede de loja, né, são algumas milhões de pessoas que passam nas lojas do Magalu todos os meses, sempre com um pouco mais abaixo do funil, né? Não está ainda comprando, mas já está lá querendo alguma coisa. Então, é uma associação direta, inclusive a nossa estratégia de mercado, cada vez mais a nossa rede de lojas, somado com a Galeria Magalu, somado com até os próprios investimentos do Magalu em Out of Home, formam uma rede absolutamente acessível para marcas tanto endêmicas quanto marcas não endêmicas, né? Legal. Thalita, tem um outro viés também, eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é o fato do Carnaval, ele é um movimento nacional, mas a execução dela é regional, né? E o Magalu teve no Carnaval do Rio, São Paulo, Salvador, Recife. Como que isso também conversa com a sua estratégia, uma vez que, né, você falou de ser acessível, acho muito interessante a tua estratégia, né? Se o Magalu tem tudo isso de acesso, eu posso ter o mesmo nível de acesso do Magalu, né? A Lu é o que transmite, né, o veículo que transmite essa credibilidade. Mas queria falar sobre regionalização. Acho que essa é uma estratégia também que a Cielo vem adotando, que é a gente está presente em 99% dos municípios brasileiros, mas a gente quer cada vez mostrar que a gente está próximo dos mais diversos Brasis, e as datas regionais e os grandes festivais são uma aposta, né? Então, o momento do Carnaval é um momento também muito importante para o varejo. E aí a gente veio com essa solução, que é a solução de Tap on Phone, que é a maquininha no celular, que é justamente o ambiente lá onde o seller está no ponto físico, o pequeno empreendedor está no ponto físico, e a gente trouxe essa solução na mão da Lu nesse momento de grande visibilidade e exposição, em que o pequeno empreendedor aí está nas ruas fazendo a sua venda, o seu comércio. E aí acho que também, né, é um momento de visibilidade. Eu sofro aí com margens apertadas e com orçamentos, acho que meus colegas aqui todos, a gente tem uma fase aí de cada vez mais estar desafiado em relação aos investimentos, e acho que a estratégia foi já pegar uma data importante de alta visibilidade com a Lu, que tem grande visibilidade também e grandes números de impacto, e aí eu embarquei ainda com a vela, né? Então, quando o Renato veio apresentar e tal, e aí ele trouxe também esse momento já de grande visibilidade, acho que a gente tem que se desafiar aqui a fazer parcerias. A Lin falou sobre isso, né? Vamos fazer uma parceria entre Renner e Diageo. Acho que a gente tem que cada vez mais se reinventar para unir forças aí, a gente conseguir ter mais visibilidade. Então, acho que isso fez parte também da estratégia da aposta desse investimento. Legal, muito bom, Thalita. E, bom, eu volto aqui para a Nathalie. Nathalie, a sua campanha por lá já terminou, né? E queria que você contasse um pouco dos resultados que você viu, e nós temos uma notícia em primeira mão aqui que nós vamos comunicar, né? Sim, com certeza. Eu queria só retomar esse ponto que a Thalita trouxe, né, que é quando a gente falou um pouco do impacto do Magalu Ads como um todo, né? Então, essa transformação da Lu, acho que o mais legal também foi ver a Lu simultaneamente em todos os pontos de contato, né? Então, a transformação dela, que foi um asset que a gente usou no social, ela foi uma comunicação, mas ela foi muito integrada, né? Então, no mesmo dia, até para quem estava aqui já na galeria, a Lu já, né, ficou loira exatamente no mesmo momento, todas as páginas, os apps. Então, eu acho que foi essa magnitude, né, do impacto de todos esses pontos. Na TV aberta, na né? TV Toda aberta. Então, assim, valor. exato, assim, todo o carnaval, né? Então, que foi realmente essa amplitude, né, da comunicação e da campanha, que foi muito além de só, né, a transformação, né, de só o momento que ela fez essa mudança. Legal.
A gente tomou esse cuidado, né? Porque aprovar isso com o Magalu não foi fácil. É filha do nosso CEO, a aluna. Então, ela teve que ter essa consistência no arco narrativo. E, claro, como ela é a nossa cara, e o Magalu um grande anunciante, essa escala acompanhou em conjunto, né? Exato. E aí, acho que a gente queria dividir um pouquinho, né, Legal. dos resultados. Que é a primeira vez que a gente, no Magalu, pluga uma solução da Nielsen para Brand Lifts, né? Que é já um industry standard para muitas marcas. E a gente ainda está chegando numa forma de escalar isso, mas esse é um movimento tão interessante que a gente, vamos medir, né? Que não seja o ROAS somente, que não seja o CAC, mas que seja a campanha. Acho que eu vou sair da frente aqui, porque está um pouco na frente para ver, né? Para ver os dados, Vamos né? ver. Eu vou falar um pouquinho, mas acho que o primeiro deles mostra o tamanho do impacto que a campanha teve, né? Então, acho que quando a gente resume tudo isso que a gente trouxe aqui, toda a magnitude dos pontos de contato, a gente teve uma campanha com 76% de recall, né? Testando com um grupo que foi exposto e um grupo que não foi exposto. Então, isso já mostra um índice dessa lembrança, né, por uma campanha, de ter visto realmente a Lu loira, né, e ter conectado isso diretamente com a nossa marca, com o Coleston. E depois, quando a gente se aprofundou mais nos dados, eu acho que aqui o que contribui muito, o que toda marca busca, né, que é rejuvenescer a marca, manter a marca contemporânea, atrair gente mais nova para a categoria, né? A gente estava discutindo isso, coloração é uma categoria que tem duas funções, né? Então, para as mulheres da sala aqui que sabem, né, o que é a jornada de ter cabelos brancos, grande parte vem daí, obviamente, então tem um target um pouco mais velho. E é um desafio enorme você trazer gente nova para essa categoria, né? Porque muita gente começa a usar a coloração justamente no momento que você tem os primeiros fios brancos. Mas, quando a gente pensa em rejuvenescer e trazer uma marca mais contemporânea, a gente tem exatamente esse desafio de atrair esse target aqui de 18 a 34. E nesse grupo, a gente teve um crescimento de 19% de maior consideração, né, em relação à marca, de maior familiaridade em relação à marca. Então, a gente começa a ver como toda a campanha é capaz de mover também para um rejuvenescimento e também para, né, trazer aí novas pessoas para a marca e até gente mais jovem, que é um grande desafio que a gente tem. E, por último, acho que a gente mostra o ponto que a Lu, apesar dela ser um ícone dentro do mundo online, de conversão online, tem muita gente que ainda não compra online, né? Pode parecer estranho, mas isso é verdade. E até dentro da categoria de cabelos, porque é uma categoria que se construiu muito em outros canais. E aqui a gente mostra como a gente também incrementou com a campanha um crescimento de 10% de pessoas que estariam mais aptas a comprar realmente online. Então, de buscar soluções agora, né, para compra de produtos de cabelo, compra da coloração, através, na verdade, da compra online. Então, acho que esses foram os dados que corroboraram muito, né, para toda a sensação, né, que a gente já tinha às vezes, né? A gente viu o impacto, né? Acho que para todos os marqueteiros que estão aqui na sala, a gente sabe, né, quando uma campanha está performando bem, está todo mundo comentando e ela fura a bolha, né? Que a gente fala que está todo o nosso círculo, sem ser só o nosso grupo de trabalho, né, está comentando. Então, depois, quando a gente vê os dados revertendo esses níveis de crescimento, né, de 19%, a gente viu em vários outros indicadores, mostra como essas campanhas são importantes para realmente mover, né? Mover as marcas, construir as marcas e trazer realmente, muitas vezes, uma consumidora ali adicional ao que a gente já tem. Em um curto espaço de tempo, né? Isso que é o mais interessante. Fevereiro, basicamente, a campanha. Exato. Para números tão surpreendentes, assim. Parabéns. E eu acho muito legal, porque realmente a gente sentia que a campanha estava na boca do povo, né? Mas quando você traz o dado para embasar, e é um dado que move o que ficou na cabeça das pessoas, né, que vai se transformar numa venda. Por exemplo, aquele último cluster, um dos desafios que a gente encontra na categoria de beleza, né, com o Matheus e o Rafa ali, que cuidam dessa categoria em diferentes frentes, é que a shopper online, ela compra online, mas não compra muitos produtos de beleza, por uma questão financeira. O produto custa R$30, o frete é 15, virou 45, é mais fácil passar numa loja e comprar, né? Mas esse é um outro insight, tem essa vontade, né? Como é que a gente, do ponto de vista de produto, aí é o marketing levando insight para o negócio de volta. Se tem essa demanda, como é que a gente empacota diferente? Será que é um pack com um preço maior, com um valor percebido descontado que dilui o frete?
Então, você tem uma série de conversas que você pode dar andamento nisso a partir desses insights, né? Com certeza, até para desenvolver a categoria em novos canais, né? Bens de consumo, de certa forma, tem um pouco desse desafio, né? Quando você vai para uma categoria com ticket médio mais baixo, dependendo do parceiro de varejo, e aí tem características de varejo last mile, características de varejo como Magalu, você tem que considerar como é que você vai, o seu sortimento, como é que você vai empacotar isso, né? Bom, acho que são dois casos aqui que materializam, né, a construir awareness e visibilidade para o varejo. Foi construído aí a múltiplas mãos. A gente está aberto, o time está aqui para poder discutir esses desafios com vocês. E, bom, a gente tem mais um tempinho, se quiser abrir para perguntas, estamos à disposição aqui também. Maravilha. Vai ganhar 20% de desconto agora. 21 vezes sem juros no cartão Luiz. Olá, eu sou Jarrier, da NVIDIA, sou gerente de marketing na NVIDIA. Eu quero parabenizar vocês, inclusive, na verdade não é uma pergunta, é uma observação e uma provocação até para todos nós aqui. Todo esse movimento que vocês fizeram, a gente fez parte disso com vocês, porque a Lu fez uma campanha para a gente, loira, e a gente divulgou isso nos nossos canais com a Lu loira, e as pessoas procurando por que a Lu estava loira no momento que ela fez a campanha para tecnologia, que já não é um mercado de vocês. Então, achei muito curioso e inteligente a forma como vocês conseguiram atravessar, furar a bolha, né? Atravessar para outras esferas que não são as esferas de atuação de vocês, e saio daqui com a provocação de como fazer esse caminho inverso, né? De como que eu, em tecnologia, posso abraçar e criar narrativas através das coisas que outras empresas de outros mercados estão fazendo. Era uma contribuição. Parabéns mais uma vez. Legal, Jarrê. Obrigado. Obrigada. E a sua categoria está absolutamente desafiada também, né? Inflação grande de componentes, etc. Entendo que a gente também possa encontrar uma forma super criativa de conseguir aportar esse valor. A Bia está ali, a gente fala bastante com você, então conta com a gente. Mais alguma? Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa, pô. Mas em português, pô. Não vai falar em portunhol, não. Olha, obrigado aí pela apresentação. Fica muito claro, começamos a ver alguns temas de colaboração cada vez mais em escala, vocês mencionaram isso, o caso anterior, mesma coisa. O que a gente começa a ver é uma escalabilidade muito maior de parcerias em termos de colaboração de dados. Tá? E eu acredito pessoalmente que isso não tem volta. Qual é a visão que vocês têm desde cada uma das suas indústrias a respeito disto, sobretudo para ativação de campanhas multicanal? Eu sei que a pergunta é um pouquinho mais ampla, mas um pouco dentro desse ecossistema estratégico de colaboração de dados, como você que é indústria, você serviço financeiro, como vocês estão enxergando esse novo cenário? Acho que posso começar aqui. Acho que é excelente. Obrigada pela pergunta. A questão da segmentação para a gente, né, para meios de pagamento, que fala com o varejista, é algo super desafiador, porque o varejo está sendo cada vez mais disputado pelas mais diversas indústrias, né? Então, a gente não está só lidando com uma disputa de audiência entre os nossos concorrentes diretos ou bancos. O varejo ele é extremamente impactado, né? E aí a gente trabalha aí com não só com um desafio de atenção, mas também com um desafio de custo, né? E aí agora também cada vez mais desafiado em como a gente pode alcançar e ter esses dados desses clientes e potenciais clientes, né? Acho que esse tipo de parceria, porque ali eu tenho com a Magalu, com os sellers, eu estou ali com a nata, né? Ele está me oferecendo ali, né? Mas essa parceria a gente consegue, de fato, ter um alcance muito preciso no meu target específico, né? E com segmentações ali muito específicas, inclusive de tipos de negócio.
Então, acho que é sobre isso, a gente encontrar soluções e mecânicas com parcerias e com essas trocas aí de inteligência, principalmente, mas também fazendo sentido, né, para o consumidor. Acho que a gente discutiu muito que tipo de mensagem, que tipo de produto, que tipo de condição. Então, a gente está oferecendo para esses sellers também condições especiais para ele, de fato, não se sentir invadido, já que ele é um cliente, né, Magalu, ele é um parceiro Magalu e está ali a Cielo abordando ele por um canal e por um contato que é de uma parceria. Então, acho que você também ter um controle de narrativa, trazer o benefício, mas também fazer isso com inteligência, acho que é um caminho. Obrigada aí pela pergunta. Acho que do ponto de vista, né, aqui pensando também nas construções de marca, eu acho que é cada vez maior esse caminho mesmo, né, de participação, de colaborações, de marcas que você realmente tenha muita afinidade, que você tenha o mesmo, né, ponto que você queira construir, os mesmos desafios. E eu acho que também vem nesse cenário cada vez mais difícil de próprio budgets e mídia, né, assim, investimentos que a gente tem que otimizar, né? Então, acho que a forma que a gente vem buscando solucionar, né, acho que até em empresas, né, menores, como eu venho de um grupo grande, muitas vezes nos grupos grandes você acaba trabalhando mais sozinho, né? Porque você tem muitos recursos. Nas empresas, eu acho que talvez menores, você vai buscando muitas coisas realmente através da colaboração, do relacionamento até, assim, e eu acho que quando as ideias são incríveis, todo mundo quer colaborar. Então, assim, isso é impressionante também. Como quando, às vezes, você traz uma coisa para a mesa e todo mundo fala, uau, é impressionante como as portas começam a se abrir, né? Então, assim, todo mundo quer participar, porque é uma coisa bacana, né? Acho que, como o Renato estava falando, todo mundo viu a Lu loira e não é que daí ela parou todas as campanhas que ela tinha, né? Com outras marcas até. Não, acho que todo mundo olhou e falou, nossa, que legal, porque daí ela também vai estar mais, né, com um momento diferente do que ela está. Então, acho que esse também é um ponto interessante, que acho que sempre quando a ideia é boa, todo mundo quer pular em cima, né, do mesmo barco e apoiar e fazer maior, e aí todo mundo vai dando um jeitinho ali, sabe? Acho que eu acredito muito nisso também, que essas histórias são as que movem, né? Quem pintou o cabelo da Lu primeiro foi o Saskamura, né? Que é um parceiro... Tudo isso, né? Assim, acho que a gente conseguiu fazer, né? Eu conto essa história porque eu realmente acredito que o mundo é movido por muitos relacionamentos, né? E a ideia, né, surgiu, e para a gente conseguir falar com o time da Magalu, surgiu através de um grande parceiro nosso do segmento profissional, que é o Celso Camura, que ligou, obviamente, para, né, a Trajano e falou, olha, o time tem uma ideia aqui, precisa te falar. Só prova aí. Então, assim, para você ver como as conexões são feitas, né? Porque muitas vezes a gente tivesse ficado tentando aqui embaixo só, a gente, né? Quanto tempo a gente não ia perder nisso? E a gente resolveu isso em uma ligação, né? E ela achou incrível e falou, vamos fazer. Então, acho que como o mundo ele é construído também, as ações, né, as ideias, elas avançam dessa forma. E aí, outro dia, acho que também concluir aqui, a gente já está no final. Outro dia eu ouvi de um CEO de agência que, numa concorrência, pode todas as áreas darem certo, mas no final é o criativo que é o fiel da balança. Se empatou em tecnologia, a melhor ideia que vai. Então, a ideia vai sempre prevalecer. O que a gente tem do ponto de vista de plataforma é acompanhar em tecnologia. Então, esse Q2 agora, nós vamos ter uma série de evoluções do nosso produto Magalu Ads, tanto de tornar as audiências first party do varejo acessíveis, com as audiências em market. Já estamos em teste com alguns parceiros. E, claro, o trabalho em parceria, inclusive com o Léo aí do lado, para justamente nosso Client Analytics e tornar esses tipos de ações, como Data Clean Room e outras frentes, muito mais ágeis de serem implementadas dentro da LGPD. Né? Então, olha, essa eu não estava sabendo, hein? Do Léo, DPC, com Magalu. Excelente. Muito bem, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, bom evento.